Muitos nunca chegaram a entrar, irmãos, apesar de estarem bem próximos. Então, estar próximo não significa que está salvo. Então, guarde esse tema, tá? Capítulo 12 de Marcos, ele começa com Jesus contando uma parábola sobre os lavradores maus. É assim que inicia o capítulo 12. E lá Jesus conta, depois que eles maltrataram aqueles primeiros trabalhadores que foram enviados, eles acabam por intentar a morte contra o filho do dono da vinha. É claro, Jesus fazia uma clara alusão a ele. Os judeus maltrataram os profetas e depois iriam matar o Filho de Deus. Então era uma alusão a isso. É claro, os judeus não ficaram felizes com isso. No verso 13 desse capítulo 12, a Bíblia diz que eles lhe enviaram, em consequência disso, alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Então o propósito agora era pegar Jesus na palavra, numa falta a respeito daquilo que a Bíblia ensinava, daquilo que a religião judia defendia. Então o propósito era acusar Jesus e então eles passam a interrogá-lo, tentando fazê-lo tropeçar. Como lemos, foram os primeiros os fariseus e os herodianos, mas não foi possível. A questão era a questão do imposto. Eles perguntam a Jesus se era lícito. Jesus respondeu corretamente. Em seguida, vieram os saduceus, na sequência lá do texto, até chegar nesse verso 28. Vieram os saduceus e questionaram Jesus a respeito da ressurreição dos mortos. Jesus também respondeu e trouxe um ensino correto a respeito disso. E chega então a vez agora desse escriba. Ele representava a classe religiosa dos escribas. Ele ficou impressionado com a sabedoria de Jesus e veio a Jesus com uma dúvida autêntica, irmãos. Tudo indica que ele não veio com ciladas. Ele veio perguntar a Jesus algo que é muito comum entre nós, sabe? Porque, irmãos, para falar a verdade, nós preferimos regra do que seguir exemplo. Nós temos a Bíblia, mas se Deus dissesse assim para nós, faz isso e você está salvo, na verdade disse, né, que é receber a Jesus, mas consequente a isso tem uma série de coisas que nós precisamos fazer. Mas se tivesse uma coisinha só, nós preferiríamos. Então o escriba, ele sabia que tinha uma vasta gama de mandamentos. Então ele chega para Jesus e pergunta, qual é o maior? Tipo assim, eu quero seguir uma regra. Qual é essa regra que o Senhor me dá para eu seguir? Então, é como se ele perguntasse assim, o senhor pode resumir toda a palavra do Antigo Testamento numa só frase? Que é o que a gente também gostaria imensamente que fosse possível, né, irmãos? Mas não é. Ele queria uma regra de ouro, algo fácil para se guardar e para se praticar. Ainda que muitos de nós não estejamos com disposição para a prática, mas a gente tem prazer no estudo, a gente tem prazer sim. Conhecer, a gente ama conhecer, mas nem sempre ama praticar, né? Isso é assim, algo comum entre os crentes hoje. A resposta de Jesus foi embasada exatamente naquele Shema, ou judaico-hebraico, onde nós sabemos que Deus mandou e disse exatamente, Jesus reproduz as palavras de Deus. É algo que poderia ser imaginado como um procedimento externo, algo que poderia ser pensado a uma prática apenas externas. Mas, na verdade, ele estava dizendo que isso não é possível, irmãos. Então, se você imagina que ser religioso é praticar algumas coisas, nós estamos próximos, mas nós não estamos no reino de Deus, nós ainda não estamos no reino de Deus. O que Jesus está então reproduzindo aquilo que Deus já havia ensinado, que é necessário um amor extraordinário, onde envolve
sentimento, envolve mente, envolve o coração e a força, o esforço para se cumprir. Então esse é um padrão tão elevado que a gente sabe que só Jesus cumpriu. Mas vamos lá, expondo o texto conforme nós lemos. Então o escriba chegou, eu estou relendo aqui, resumindo o verso 28, 29 e 30. O escriba chegou e perguntou a Jesus qual era o principal dos mandamentos. Jesus então responde, isso aqui eu quero ler de novo. Primeiro, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, isso é o ponto principal. O que a gente faz com isso? Jesus ensina, ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, como relembramos, isso é ipsis literis, literalmente, a citação de Deuteronômio 6, 4 e 5, que exige de nós, irmãos, um monoteísmo. Nós não podemos ter outros deuses diante de nós. E principalmente nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo, o nosso maior adversário, somos nós mesmos. É quando você e eu deseja fazer a sua vontade e desprezar a vontade de Deus. Não ligar para a vontade de Deus. Ou então dar uma desculpa, né? Que justifique a sua ação. Mas esse é o pior inimigo que nós temos. O meu inimigo está aqui. Vocês estão olhando para ele. E eu vejo ele toda manhã no espelho. Quando eu acordo, que vou ao banheiro, eu me deparo com o meu pior inimigo, que é aquele que rouba de mim a adoração verdadeira a Deus. De ter um único Deus diante de nós. Nós, infelizmente, não fazemos isso. Então, a citação, ela começa dessa forma, com uma afirmação monoteísta. Então, o amor de Deus é o fundamento, ele é soberano, ele é fundamentado nisso. Ele é soberano, irmãos. Nós, infelizmente, queremos fragmentar isso, diluir isso, mas isso não é possível. O prejuízo continua sendo nosso. Então, o cristianismo verdadeiro, irmãos, ele não admite, você precisa ter consciência disso. Nós estamos lendo aqui, são as palavras de Jesus. Então, o cristianismo verdadeiro não admite, entenda bem isso, não admite nenhuma concorrência com esse Deus. Ele precisa ser soberano na nossa vida. Nós precisamos tê-lo como a nossa única forma de devoção e amor. Então, ele fala que nós devemos amá-lo de todo o coração, é o centro das emoções e vontades, a alma, que é a nossa vida, fala do entendimento, envolve intelecto, então não está fora o nosso intelecto, e fala da nossa força, que é o nosso vigor físico, que nós precisamos também pôr a serviço de Deus. Então preste atenção como isso demonstra a corrupção do pecado, como ele afeta todas as faculdades da nossa existência. Como o pecado destruiu completamente o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós, quando fomos criados, em Adão e Eva, nós naturalmente amávamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Era natural. O pecado veio e desconfigurou tudo isso. Fez com que nós olhássemos para dentro de nós mesmos. Nós passamos a amar a nós mesmos muito mais do que nós amamos a Deus. Haja visto, querido, que quando você tem uma disputa na sua agenda com Deus, via de regra, Deus perde. Quando você tem que escolher entre os recursos que você
deve a Deus, por ordem de Deus, e alguma coisa que você quer comprar para você, Deus perde, porque você vai comprar para você e vai dizer assim, Deus entende, Deus sabe. É assim que nós fazemos. Nós usamos aquilo que não é nosso para o nosso deleite. E dizemos que Deus entende, sabendo que a Bíblia fala contra isso. Então, o amor que está aqui, a palavra, é aquele verbo conhecido, né, agapau, que é um amor pleno de Deus, um amor perfeito de Deus. Então, não é um apelo emocional, não é se Deus fizer isso, eu vou fazer isso, não é um amor, sentimento, que às vezes a gente chora ouvindo um cântico. Não, é um amor dedicado mesmo, é lealdade absoluta, lealdade pactual. Então Deus, Ele não aceita fragmentação a respeito disso, irmãos. Então, Ele não quer apenas que você esteja aqui, por exemplo, somente nesse dia de hoje, somente à noite. Ele exige de você uma entrega total e plena. Ele não quer apenas o seu intelecto, apenas o seu bolso. Ele quer a totalidade do seu ser como prova do seu amor. Se você lembra, eu acredito que sim, porque foi agora que nós lemos, o exemplo de Abraão. Qual foi o desafio que Deus fez a Abraão? Um autor, irmãos, ele diz que quando Abraão tomou Isaque nas mãos, o amor que era dedicado a Deus, de Abraão para com Deus, se deslocou para Isaque, um filho que ele teve já muito tardiamente, e ele passou a amar Isaque acima de todas as coisas. Para poupar Isaque e poupar Abraão, o propósito de Deus nunca é ruim, entenda, nunca é ruim. Então foi para amar, amando Isaque e amando Abraão, Deus faz um desafio a Abraão. Leva-o ao alto do Monte Moriá e oferece-o ali em sacrifício a mim. Você lembra quando Deus disse que não precisava mais do sacrifício? Quando foi? Respondam, quando foi? Quando ele levantou o cutelo para cortar na garganta de Abraão. Aí você vira para mim e fala assim, Deus fala assim para mim, faz isso. Aí você vira para mim e fala assim, mas Deus sabe que eu amo, eu não preciso dar provas. Será que Deus não sabia que Abraão ia fazer isso? Você nunca pensou nisso, irmão? Nessas respostas fajutas, nessas coisas absurdas que a gente faz. Procure exemplo na Bíblia antes de falar alguma coisa. Deus sabe que eu não faria isso. Por que ele deixou Abraão, então, levantar a mão para cortar a garganta de Isaque? Será que ele não sabia? Outro detalhe que talvez você não tenha destacado no texto. A Bíblia diz que quando Isaque estava sendo, ele carregando a lenha, e eles caminhando para o lugar da adoração, quando chegou no meio do caminho, que Abraão enxergou o local, ele mandou que ali os servos ficassem, e ele disse assim, nós vamos lá fazer o quê? Sacrifício e adoração. Quando Deus te pede alguma coisa, Ele está te pedindo que o adore. Guarda isso no seu coração, irmão. Então, quando Ele te pede o seu dízimo, quando Ele te pede o seu amor, quando Ele te pede o seu tempo, a sua dedicação, Ele está dizendo assim, me adore. Mostre que você me adora. Porque eu leio o teu coração, não adianta você vir com esse papo furado, que você me ama, se você não é capaz de fazer o que eu te mando. Para com essa conversa fiada, porque você não tem condições de me provar o que você diz que faz. Então para com isso, irmão. É melhor que não se diga. É melhor que você não peque 2 vezes, você não vai fazer. Então não diga que faz.
Porque quando você diz que faz, você está enganando a você mesmo. Entendeu? Você está enganando a você mesmo. Então não faça isso. Você precisa ser confrontado e aceitar o que Deus está te desafiando e te propondo. Então isso aqui fica claro. Então William Hendricks é um comentarista, ele diz que esse amor não é emoção, ele é razão, ele tem que ser de uma profunda devoção a Deus, de todo o coração, alma, entendimento e força, todas as faculdades humanas envolvidas. Eu vou te dar um teste, você quer ver? Pense, por exemplo, no seu orçamento, pense nele. Você faz orçamento considerando o que é do Senhor? Ou você usa 100% ou 90% do seu orçamento? Do que Deus lhe dá? Porque se você usa 100% do seu orçamento, você está roubando a Deus. Não é o pastor que fala isso não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Vai ler na Bíblia que esse é o nome que está lá. Roubará o homem a Deus, pois vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. É o que está na Bíblia. Faça outro teste. Veja na sua agenda semanal. Eu quero saber qual o tempo que você destina para Deus. E você vai chegar à conclusão, quem que é o amor último do seu coração? Se é você mesmo, é Deus. Faça esse teste. Pega a sua agenda semanal e fala, que tempo eu estou consagrando aqui ao Senhor? Pega seu orçamento financeiro e vê quanto é que você separou para devolver ao Senhor. E você vai saber a quem você ama de verdade. Se é a Deus ou é a você mesmo. É muito simples, irmãos. Nós temos ferramentas tão fáceis para entender isso. Por isso nós precisamos nos avaliar, irmãos. Se nós temos tratado Deus como um complemento da nossa vida, algo útil para nos ajudar nisso e naquilo, para solucionar alguns problemas, para nos poupar de doenças, para nos tirar de algum vício, para, quem sabe, consertar meu casamento, ou seja, como um complemento. Eu costumo dizer que nós usamos Deus como o gênio da lâmpada. Você conhece a história de Aladim, né? O que Aladim fazia? Quando ele precisava de alguma coisa, ele pegava a lâmpada, dava uma esfregada, o gênio aparecia, ele fazia o pedido. Quando terminava de atender o pedido, volta para dentro da lâmpada. É o que a gente faz com Deus. Parece que Ele é nosso Aladim, o nosso complemento. Nós não queremos andar com Ele. Então, o falso cristianismo oferece Deus sobras. O genuíno cristianismo consagra-lhe o todo. Por exemplo, nós, quando não amamos a Deus de todo o coração, alma, de todo o nosso entendimento, nós sempre o colocaremos em segundo plano. Nossa agenda nunca é para Ele e nós estamos dando a Ele sempre a sobra. Por exemplo, sobra do tempo, sobra de nossa dedicação, sobra do nosso amor e sobra dos nossos recursos. Porque, em primeiro lugar, estamos nós. Mas o que a Bíblia ensina, irmãos, não é esse. Então, guarda isso. Na pergunta do escriba, sincera pergunta do escriba, qual é o maior dos mandamentos? Deus não deu um novo mandamento. Ele vai lá, no Deuteronômio, Shema hebraico, judaico, e retira de lá, ipsis literis, literalmente, o que Deus falou ali. Amarás o Senhor teu Deus. Então não é um sentimento, amor, é um mandamento. Em segundo lugar, o escriba não pediu. Mas como eles são inseparáveis, Deus está fazendo um resumo dos 4 primeiros mandamentos, nós já vamos falar dele, e depois faz um resumo dos 6 outros mandamentos. O nosso relacionamento com Deus, vertical, e, consequente a isso, o nosso relacionamento horizontal,
uns com os outros. Então Jesus avança e fala do amor ao próximo. O escriba, repito, não pediu isso, mas como eles são inseparáveis, Jesus já adianta para o escriba. Ele diz, o segundo é, verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus revela ali, e de forma sintética, de forma fácil, como o escriba pediu, ele revela ali o que é a prova do nosso amor. É o cumprimento das 2 tábuas da lei. Então não existe, irmãos, amor a Deus genuíno que não resulte em amor ao nosso próximo. Isso é muito profundo, não é? Porque a quantidade de confusão que tem dentro das igrejas, pessoas que não conversam umas com as outras, que rejeitam umas às outras, que evitam umas às outras, é ridiculamente absurdo, como se nós pudéssemos fazer isso. E nós não podemos. João, ele escreve de forma clara para nós a respeito disso. 1 João capítulo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Você tem alguém que você não conversa, que você evita? A Bíblia é uma pancada na nosso ser, né? Você é mentiroso. Depois nós falamos, tá bom? Depois nós conversamos. Você é mentiroso. Mentiroso se você não está amando a seu irmão em consequência do seu amor a Deus. E por ele explica, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, esse é o verso 21, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Por isso Jesus já antecipou para o escriba. Ele disse, olha, o primeiro mandamento é esse, e o segundo, semelhante, que está juntinho, não tem como separar, é o amor às pessoas. Muito provavelmente, João está, quando escreveu a sua primeira carta, se lembrando daquele momento lá no cenáculo, onde Jesus estava para ir embora, estava para partir desse mundo, reunido com seus discípulos. Ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha como é que tira a nossa possibilidade de inventar um tipo de amor. Você pode dizer até a morte que você ama seu irmão, mas Jesus disse que nós devemos amar assim como ele nos amou. Agora, mais uma vez, irmãos, por favor, reflitam. Quem aqui é perfeito, levanta a mão, que eu quero ir aí apertar sua mão agora. Tem alguém perfeito aqui? Pois Jesus te amou, você sendo imperfeito, você sendo um traidor, você sendo muitas vezes falso, e Ele te amou. E Ele diz assim, você tem que amar aos seus irmãos assim como eu te amei. Fica dúvida nisso, irmão. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. E ele diz assim, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nossa, que bênção, você já pensou uma igreja desse jeito? Se você, ao invés de chegar lá no seu trabalho, amanhã, né? E alguém fala assim, como é que foi o fim de semana? Eu falo assim, eu fui na igreja, mas tem um irmão lá que é muito chato. Nossa, eu vou te falar, hein? Se você, ao invés de falar isso, fala assim, nossa, eu estava ontem com meus irmãos, foi uma bênção, uma coisa maravilhosa, um convívio extraordinário. Que coisa maravilhosa. Nós não precisaríamos fazer campanha de evangelismo. As pessoas viriam aqui num mundo cada vez mais egoísta como esse. Imagina ter um lugar onde as pessoas se amam. Imagina que coisa maravilhosamente extraordinária. Então o padrão aqui, irmãos, que foi dado por Jesus, é algo, a princípio,
que desestimula. Porque ele diz que é como a ti mesmo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Todo dia você acorda, todo dia você cuida de você, todo dia você vai para frente do espelho, se produz, todo dia você se alimenta, todo dia você cuida, tem repouso, todos os dias você faz isso. E com o teu próximo, querido? O que você tem feito em favor do teu próximo? Então, a medida que Jesus nos dá é essa, é nos amarmos, ou amar o próximo, perdão, como a nós mesmos. A parábola de Lucas, capítulo 10, do bom samaritano, ilustra bem isso para nós. Nós não temos tempo para ler, se depois você se interessar, leia. Ali Jesus conta que um homem foi assaltado e passam duas pessoas. Jesus diz que é um sacerdote e um levita. Vamos dizer que hoje fosse um pastor e alguém da música. Eles estão passando por lá e vê o homem caído. E a Bíblia diz que eles se afastaram por conta, desculpa, de que tinha um compromisso no templo, que eles não podiam ali se sujar, eles tinham que chegar lá no templo purificados. Aí passa um samaritano, que nem judeu era. Mas o que ele faz? A Bíblia diz que ele chega perto, pensou-lhes os ferimentos, ele considerou o que aquele homem estava passando, investiu seu tempo, investiu dinheiro e investiu sua energia, porque ele levou ele para a hospedaria. Que diferença, né, irmãos? Como é que Jesus nos acerta desse jeito? João Calvino, ele diz que, como Deus não é visto, ele propõe que os homens como seus representantes. Então, quando você faz alguma coisa aqui para alguma pessoa, o próprio Jesus disse, é como se a mim o fizestes. Não há dúvida a respeito disso, irmãos, do nosso amor que nós precisamos evidenciar pelo nosso próximo. Então, esse texto é de uma profundidade absurda. É fácil, sabe, irmãos, nós amarmos uns aos outros ou a humanidade de uma forma superficial. Mas o difícil, sabe o que é? É você fazer isso de uma forma concreta. Por exemplo, amar o seu cônjuge que falha com você. Amar e se dedicar a ele. Os maridos estão apertando a mão das mulheres e as mulheres as mãos dos maridos, né? Tá vendo? Ouviu? Mas é isso mesmo. Isso é que não é simples. Não é simples, por exemplo, você amar aquele colega seu de trabalho, de faculdade, irritante, chato. Não tem gente chata nesse mundo? Tem, claro que tem. É duro amar essas pessoas. Mas esse é o desafio. É desafiante nós amarmos os nossos parentes que têm opiniões contrárias a nós, que não pensam igual a nós, que falam diferente da gente, que têm outra religião diferente da nossa. É difícil, mas esse é o desafio que Jesus propôs para nós. Ame o seu próximo. Então lembra que o seu próximo é de fato quem está mais próximo de você. Então é assim que nós precisamos então agir, irmãos. É fácil amar quem nos ama. Isso é uma facilidade muito grande. Mas quem não nos ama, quem nos segrega, quem nos quer longe, isso é muito difícil de fazer. Nós temos muita resistência. É fácil nós falarmos sobre perdão, não é? Eu mesmo já ensinei um monte de vezes aqui sobre perdão, não é fácil? É. Falar sobre perdão é fácil. Ensinar sobre perdão é fácil. Pratica o perdão. Esse é o desafio que Deus então nos propõe. Restaurar um relacionamento tem sido quase impossível
para muitas pessoas que se dizem crentes, que sabem o que devem fazer, mas não têm disposição de fazer. Então, irmãos, o ponto aqui é que ser um grande conhecedor da Bíblia, demonstrando uma firmeza doutrinária exemplar, não nos leva a lugar nenhum, a não ser para o inferno, se não tiver uma prática de acordo com aquilo que a gente conhece. Então, o amor, segundo Jesus, é o principal mandamento. Você conhece o texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, onde o Senhor diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E novamente João, na sua primeira carta, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua. 1 João 3,18. Não ame de palavra ou de língua. E Pedro arremata tudo isso. 1 Pedro 1,22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então, quando ele escreve isso, irmãos, é claro que Pedro sabe que existe um amor fraternal fingido, não é? Quando você fala assim: oi, irmão, tudo bem, querido? Né? Na rede social isso é tão fácil, né? Todo mundo é querido, todo mundo é amado, todo mundo é a pessoa melhor do mundo. Agora, quando encontra, às vezes não olha, às vezes não fala, às vezes corta caminho, muda de caminho, não quer relacionamento. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de coração, de forma ardentemente. Essa é aquilo que Pedro diz então em sua primeira carta, no verso 22 do capítulo 1. Esse é o tipo de amor, e foi o amor com que Jesus nos amou, por isso ele pode ensinar a respeito disso. Talvez nós afirmemos que amamos dessa forma, ou então dizemos assim, nós costumamos, né, dizer assim, mas amar desse jeito é muito difícil. Eu vou concordar com você, querido. Eu concordo com você. É muito difícil. Tão difícil que foi preciso Jesus morrer e vir morar no seu coração, para que fosse possível você colocar isso em prática. Se você não consegue colocar isso em prática, examine seu coração para saber se de fato o Espírito de Jesus habita no seu coração. Porque é difícil. E se fosse fácil, Jesus não precisaria ter morrido. O Filho de Deus, irmãos, ele morreu, ressuscitou e veio habitar em nosso coração, fazer morada em nosso coração para esse fim. Isso já aconteceu com você? Ele já mora no seu coração? Você tem convicção disso? Você é mesmo habitação de Deus no Espírito? Então lembre-se que o primeiro passo é amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento e força. Mas consequentemente, se amamos a Deus, nós vamos provar isso amando as pessoas, como a nós mesmos. Como Calvino diz, Jesus usa as pessoas para nos testar, para saber se nós amamos de fato a Deus, se isso é uma verdade absoluta em nossa vida. Então não adianta de nada, sabe, irmãos? Nós que nos chamamos reformados, né? Nos gabarmos com isso, sabe? Ficar falando disso, se nós não conseguimos dar provas disso. Então nós precisamos pensar disso. Da conclusão, Jesus diz assim, o texto diz assim: disse-lhe o escriba, olha bem, ele foi tocado, ele disse assim: muito
muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Detalhe, Jesus está na semana da sua morte. É a última semana de Jesus aqui. Ele está falando isso pertinho do templo. Então ele diz assim, o escriba diz assim, você falou a verdade, é isso mesmo. Amar dessa forma excede a tudo que acontece dentro ali daquele templo, os sacrifícios que acontecem ali. Jesus então, vendo que ele havia respondido sabiamente, declarou, não está longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava interrogá-lo. O escriba então reconhece que aquele cerimonialismo, irmãos, não podia fazer muita coisa por ele. Mas vale a prática, que também não é uma coisa nova. Lembra que quando Saul sacrificou os animais e usou a desculpa para Deus a respeito disso, Samuel disse assim para ele, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Porque ele não esperou Samuel chegar. Ele desobedeceu a Deus e ele disse, eu fiquei com medo porque os filisteus podiam nos atacar e as pessoas começaram a ir embora e antes que acontecesse isso, eu fiz o sacrifício. A resposta de Samuel foi essa, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. De que vale, irmãos, algumas práticas religiosas, se nós não estamos fazendo o principal, amando a Deus acima de todas as coisas? Se constantemente Deus perde para nós naquilo que nós queremos fazer, se nós não queremos obedecer, se nós queremos fazer a nossa própria vontade, se nós lhe negamos o principal, damos a ele as sobras da nossa vida. Jesus então, ele diz àquele homem que ele não estava longe do reino de Deus. Mas você pode ler isso como um elogio, um entusiasmo, né? E pode ler isso dizendo assim, não é suficiente. Como é que você lê? Eu leio que Jesus disse para ele, não pare aí, porque isso não é suficiente. Você precisa mais. Você está na porta, mas você não entrou ainda. Você precisa ir avante. Irmãos, muitos podem estar em igrejas evangélicas. Muitos podem estar próximos, mas nem todos estão dentro do reino de Deus. Por isso nós precisamos nos examinar. Agora mesmo nós vamos celebrar a ceia, e essa foi a recomendação de Deus. Examine-se o homem a si mesmo, depois coma. Veja se você está apto para isso. Na parábola do filho pródigo, que você certamente conhece muito bem, nós focamos quase sempre a nossa atenção no filho que foi rebelde, que saiu de casa, que quis ir embora, e elogiamos quando ele lá teve o arrependimento e voltou para casa. Quase nunca nós damos destaque ao filho que permaneceu em casa. Ele tinha um coração duro, irmãos, tal qual ou pior do que o filho mais jovem. Porque quando o pai fez a festa para o filho que voltou para casa, amargou o coração dele. Ele expôs o coração dele. Ele mostrou que ele não era uma pessoa convertida. E ele estava dentro de casa, e nós podemos imaginar que ele estava dentro da igreja. Então assim, é a necessidade do nosso autoexame. Avaliar-nos, examinar-nos, isso não nos custa nada, irmão, só tem benefício.
Então fazemos parte mesmo do reino de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus manda nos fazer, nós temos praticado. Então o entendimento teológico correto não tem muita valia se não há prática. O jovem rico mostra isso. Ele estava querendo uma orientação de Jesus. Quando Jesus fez o teste teológico com ele, ele tirou nota 10. Ele diz: eu pratico isso desde cedo. Jesus disse: então vai, vende o que tens e me segue. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele estava próximo, mas ele não estava dentro. E por conta disso, ele não pôde ser salvo. Nicodemos, que temos trabalhado aqui, aliás, estou sentindo falta de vocês aqui nas quintas-feiras, viu? Nicodemos, um texto extraordinário. Nicodemos era um homem impoluto, de uma idoneidade a toda prova. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Isso aí não te salva, você precisa nascer de novo. Tudo indica que depois ele realmente considerou isso e entrou para o reino de Deus. Mas nós temos, por exemplo, o caso de Paulo. Paulo, ele diz aos Filipenses que ele considerou tudo como esterco, tudo aquilo que ele tinha e sabia. Ele considerou como esterco e jogou tudo fora para conhecer mais a Cristo. Qual é a nossa situação, irmãos? O que nós vamos fazer com tudo isso? Podemos estar muito próximos do reino de Deus e não entrar nele. Você já perdeu algum dia ônibus ou avião, que você chegou assim, quase em cima da hora? Você foi correndo, quando você chegou, alguém falou assim: nossa, acabou de partir. Você quase entrou, mas não entrou. Perdeu. Você pode estar na porta, irmão, mas não vai ser salvo quem está na porta do reino, é quem está dentro dele, sabe? Conhecimento intelectual não pode nos salvar, é isso que Jesus está ensinando para esse homem. E infelizmente muitos de nós podem estar nessa situação. Eu não sei se você já viu esse folheto, eu já falei dele aqui. Eu usava muito esse folheto nos evangelismos. Ele diz assim: errou o céu por 45 centímetros. Eu amava esse folheto, porque eu pegava esse folheto, chegava assim, as pessoas estavam passando na porta da igreja, eu falava assim com o folheto na mão: olha, por favor, me dê licença, você acha que posso errar o céu por 45 centímetros? A pessoa olha para cima, né, e fala assim: puxa vida, um céu desse tamanho, como é que se erra o céu por 45 centímetros? O que ele está falando? A diferença entre mente e coração. Fé não está aqui, precisa estar aqui. Entendeu? Você precisa fazer o que diz que você é, praticar as coisas que você diz que é. Então, entender a lei e não praticá-la, irmãos, pode nos levar à autossatisfação que não pode salvar ninguém. Conclusão: em primeiro lugar, o maior dos mandamentos revela o maior dos nossos pecados. O escriba perguntou: me dá um mandamento, me dê um, o maior. Jesus disse: o maior é: ama a Deus de todo o seu coração, entendimento, força e alma. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o padrão. Então, quando nós não fazemos isso, revela o maior dos nossos pecados. E nós precisamos nos corrigir. A lei cerimonial, irmãos, ela cumpriu o seu papel apontando para os sacrifícios, apontava para Jesus. Ela foi, então, abolida, porque Jesus veio ao mundo e entregou a sua vida por nós. Não é mais necessário. Mas a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, elas ainda estão em vigor. Cristo é o único que cumpriu tudo isso. Então é por isso que nós precisamos desesperadamente de Jesus, mas para valer. Se você ainda não fez essa decisão para valer, faça.
Porque não adianta você estar na porta, não adianta você ser membro de igreja. Você pode participar de quantas ceias você quiser. Se você não tiver realmente Jesus como seu Salvador, nada disso se aproveitará. Somente Jesus fez isso. Eu uso aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, para exortar aqueles que necessitam disso. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, e o pastor é um embaixador em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se você tomou conhecimento hoje de que você está na porta, mas não está dentro, entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Segundo lugar, o que Deus espera de nós. O escriba, ele percebeu que os sacrifícios não valiam mais, não poderiam superar a prática cristã. Então, quando nós percebemos que nós quebramos o maior de todos os mandamentos, o que Deus espera de nós? Arrependimento, irmãos, arrependimento. Quem dentre nós pode levantar a mão, repita a pergunta e dizer: essa semana eu não pequei, ou hoje eu não pequei? Quem é que pode dizer isso? Nenhum de nós. Essa é a razão porque nós precisamos de Jesus desesperadamente para nos livrarmos da condenação. Somente Jesus, que veio a esse mundo com esse propósito, para tomar o nosso lugar, e para que Deus então imputasse a justiça dele em nós. Somente ele, somente Jesus Cristo é capaz disso. Então, e ele deu provas como que ele amou a Deus. Ele foi obediente, segundo Filipenses 2, né? Obediente até a morte, morte de cruz. Então ele cumpriu perfeitamente, ele amou a Deus de todo o coração, alma, entendimento e razão. E ele amou o próximo como a si mesmo. De que jeito? Morrendo por pessoas indignas, como eu e você. Ele mostrou amor, ele mostrou que nos ama. Então ele, por isso, ele é o único que pode de verdade nos salvar. Deus, ele prova, diz a Bíblia, o seu amor para conosco por ter nos dado Jesus para morrer por nós. Quando Jesus estava lá no cenáculo, no mesmo capítulo 13 de João, que citei agora mesmo, ele lavou o pé dos discípulos, inclusive de Judas, né? A Bíblia deixa isso claro. E quando ele terminou, ele perguntou assim: vocês compreenderam o que eu fiz? Você lembra do ensino? Ele disse assim: se vocês me chamam de mestre e o Senhor, e eu realmente sou. Se vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu realmente sou, lavei os pés uns dos outros, vós devias fazer o mesmo. Esse é o desafio para nós, sabe, irmãos? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então hoje é isso que Deus exige de nós. Então não permaneça perto do reino. Abrace o Rei dos Reis hoje mesmo. E por fim, como amamos a Deus e ao próximo? Fiz um resumo de outro culto, nós vamos falar disso.